This is HW Studio, building value across borders. Olá, Léo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Fernando. Saudades de você, Léo. Muito obrigado, saudades suas também. Meu parceiro aqui nesse bate-papo maravilhoso do HW Studio. Bacanérrimo. Ô, Léo, você viu? Estamos no Spotify. Tá bonito isso, hein? Spotify. Olha só. E vem iTunes pela frente. Olha aqui, isso aí pra mim, coisas que eu nunca imaginava podia acontecer nessa minha jornada é eu virar canal de Spotify, eu virar no canal do Spotify e muito menos iTunes. Pois então, você não tem a dimensão da vossa importância. Nossa Senhora. Estaremos em Marte logo, logo. Eu vou pedir a carona pro Elon Musk. Não, vamos deixar ele pra trás. Ô, Léo, eu vou falar esse negócio de deixar pra trás, uma notícia da CNN dando aí, o México anunciando em alto bom som que reduziu aí a travessia de imigrantes saindo do México, entrando nos Estados Unidos. Sei. Eles estão assim, felizes, eufóricos dando essa notícia. Por um lado, assim, entende-se que existe uma regra geral com relação às pessoas que transitam pelo México ou transitam por qualquer outro país a fim de buscar asilo nos Estados Unidos. Eles teriam que pedir primeiro asilo nos países aos quais eles transitaram antes. E essa questão da migração reduzida em sentido norte, ele baixou 36,2% segundo o próprio ministro das Relações Exteriores, o Marcelo Ebrard, o ministro das Relações Exteriores do México. Só que, entenda, essas regras, elas tendem a seguir todo um acordo, um tratado firmado com as Nações Unidas, o Comitê dos Human Rights e as questões das pessoas asiladas, displacement em todo o mundo. É uma questão que deve se continuar sendo abordada. Se existe um número reduzido ou não, eu posso dizer com sinceridade que os únicos que podem dizer realmente se reduziu isso é o próprio Border Patrol. Entendi. E o US Border Patrol, eles são os únicos que realmente podem dizer se baixou ou não. Eu acredito que tenha baixado, mas não significativamente como o Marcelo Ebrard coloca em seu anúncio aí. O secretário Mike Pompeo, lendo outras notícias, ele até reconheceu essa redução, comemorando. Agora, por outro lado, Léo, é o seguinte: existe uma preocupação da população, até foi feita uma pesquisa aqui no final da reportagem da CNN, tanto os veículos de comunicação ali na fronteira com o México e também dentro do México, dizendo que isso vai impactar a economia local das cidades por onde passam toda essa população vindo para os Estados Unidos. E isso tem sido agora, dentro dessa pesquisa, uma preocupação de quem mora ali, que tem o seu comércio e que utilizava o seu comércio para faturar em cima desses imigrantes que passavam por ali. Não muito diferente do que cidades como Flint, Michigan, que tinham um comércio todo voltado para a indústria automotiva, que hoje em dia vive num ostracismo e num abandono muito grande, porque a indústria automobilística de Michigan, ela basicamente se corroeu todo desde dos grandes quebras financeiras das empresas de 2008 para cá. Então, se isso acontece normalmente numa cidade americana, por que não aconteceria no México? Porém, não há o que se fazer. Não há o que se fazer, apenas que se reinventar. Acho que tudo é uma questão do ser humano tentar se reinventar. Se a pessoa, se acabou aquele comércio, se acabou aquela linha de negócio, se acabou, a pessoa tem que estar à frente da sua realidade, estar bem instruída. É a diferença das pessoas que são preparadas e as pessoas que não são preparadas. Você criar uma cidade ou criar uma economia de uma cidade baseada exclusivamente no comércio que é feito através de uma população que transita ilegalmente dentro de um país. Entendo, vocês têm que entender que a pessoa que está vindo, por exemplo, Mas a lei da oferta e procura, Léo. A pessoa que está vindo de Honduras para buscar asilo nos Estados Unidos,
ele está buscando asilo nos Estados Unidos de uma forma ilegal, transitando. Você está querendo dizer que o dinheiro não é um dinheiro legal? Não, eu estou querendo dizer que... às custas de uma vida. Então, vou fazer um exemplo melhor, Fernando. Olha só, se você pergunta para mim se a pessoa que vive de donativos, né? Donativos parado no sinal de trânsito do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, de Belo Horizonte, de Goiânia, o que for... O malabarista que fica parado no sinal de trânsito, se acontece uma mudança de via, ele vai culpar o governo do estado porque ele perdeu uma oportunidade que ele ganhava aquele donativo ali no semáforo ali, no cruzamento, que ele ficava ali 2 anos, 3 anos, 4 anos e ganhava o dinheirinho dele. O business plan do malabarista não foi bem executado. É a mesma coisa. Verdade. É a mesma coisa. Então essas economias informais ou formais que são criadas basicamente em prol de ou para sustentar uma estrutura que promovem uma imigração que não é correta, que promovem o status quo de uma coisa que sobrecarrega não só a saúde pública do México, mas também as questões das cidades que ali são fronteiriças com os Estados Unidos. Eu acho que seria um business plan falho. É um business plan muito falho. Agora, o que me chama a atenção também, Léo, aí assim, o presidente do México, Andrés Manuel López, por que ele tomou só atitude agora? Ou seja, só foi os Estados Unidos assustarem o México, vamos colocar o muro aí, vamos fazer embargos, e eles começam a trabalhar. Por que não fazer isso antes? What else is new? Isso é novidade? O México alguma vez se tornou uma grande oposição ao que é a política imigratória dos Estados Unidos? Se consegue de alguma forma viver sem abocanhar necessariamente uma grande parte daquilo que é o comércio com as terras do Tio Sam? Não. Então não existe. Eu ainda vou além. A Pemex, por exemplo, é uma empresa que hoje em dia se encontra que outrora era uma petroleira que trazia grandes benefícios, assim como a Petrobras trazia para o Brasil. Hoje a Pemex é uma empresa totalmente falha, não digo falida, mas totalmente falha, com grandes problemas administrativos, e que uma das grandes atrativos mundiais do México para o comércio exterior deixa de ser tão importante assim por conta das falhas que ocorrem dentro da Pemex, por exemplo. Então, se existe ou não um outro grande atrativo saindo do México, oriundo do México para os Estados Unidos, esse seria o mercado consumidor mexicano, que consome produtos americanos historicamente de uma forma avassaladora, por conta dos trade agreements, dos acordos de tratados com os Estados Unidos. Eu particularmente, de novo, essa é a minha opinião pessoal. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Eu só acho o seguinte: o México hoje está numa posição de que, se ele não concorda com os Estados Unidos, ele tende a ter uma crise política política e financeira muito pior. Melhor estar junto, né? É o famoso, melhor o inimigo que a gente conhece do que a gente desconhece. Muito bem, Léo. Vamos encerrar por aqui? Vou Sempre ter que desfazer minha barraquinha lá na divisa com o México, vou ter que arrumar um outro negócio para fazer, viu? Eu acho o seguinte: todo mundo tem um caminho migratório legal para os Estados Unidos. Você pode se apresentar perante a fronteira para pedir asilo político nos Estados Unidos, o asilo por ser feito de uma classe que esteja sendo perseguida. E chegar vivo, né? E chegar vivo e não ter que passar por perrengue, não ter que pagar coiote, não tem que... nada disso, e realmente fazer a coisa legal. Os Estados Unidos sozinho, ele traz uma cota de refugiados que é superior a todos os países da Europa juntos. Todos os países da Europa juntos. Os Estados Unidos tem uma cota, admite em suas fronteiras mais asilados do que todos os países da Europa juntos. Então é uma coisa que tem que ser levada em consideração. A gente recebe aqui pessoas do mundo inteiro, não temos restrições de país,
nós temos a soberania nacional que é respeitada. Então, eu acho que quem quer vir para os Estados Unidos, venha da forma legal. Você que tem suas dúvidas, quer participar do nosso programa, hwstudio@hw.lo. Mande Exato. o seu e-mail que estaremos aqui prontos para discutir e debater. É isso, Léo? Exatamente. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Fernando. Thanks for listening. This is HW Studio, building value across borders.